Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra, conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eu queria só solicitar, tenho tido muita demanda com relação, está sendo noticiado muito na imprensa, o aumento da quantidade de pardais em Maceió. Queria solicitar do conselheiro relator um estudo por parte do relator para que possa trazer as informações para o tribunal, que se esse aumento ele é compatível realmente com a necessidade de ter os pardais onde estão sendo colocados. Ele já foi colocado em vários pontos da cidade e está sendo noticiado uma quantidade enorme para ser colocado. Era isso que eu queria colocar, e para que o conselheiro relator da SMTT possa ter essa oportunidade de, através desse estudo técnico, para a colocação de um pardal, tem que ter um estudo, explicar o porquê que está sendo colocado aquele pardal, não simplesmente que é o questionamento, né? Se isso é apenas para colocar, para aferir multa, ou se é efetivamente para reduzir possíveis acidentes naquela via onde está sendo colocado. Era só isso, presidente. Solicitado o conselheiro relator essa atividade, eu prometi fazer isso. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu acabo de ter uma informação aqui da nossa... Esse contrato, na verdade, quando ele chegou aqui no tribunal, eu era o relator em 2015, 2016, foi na época, a ocasião em que esse contrato foi celebrado com a empresa. Conselheiro, por gentileza, falar um pouco mais próximo que eu estou disfônico, conselheiro, aqui, a garganta extremamente inflamada, desculpe que... Mas esse contrato, ele, com relação à colocação dessa fiscalização eletrônica da cidade, os chamados pardais, esse contrato eu me recordo na ocasião em que ele chegou, como eu relatei Maceió 2015 2016, esse contrato nos foi apresentado, nós inclusive concedemos uma suspensão do contrato e notificamos a prefeitura e a empresa. Eles justificaram, trouxeram as razões e nós suspendemos a nossa decisão monocrática da suspensão do contrato. E o contrato seguiu para a instrução. E eu tive a informação agora, nesse momento, que o contrato já passou, inclusive, pela auditoria e já está retornando, já retornou, deu entrada ontem, ou foi hoje. Sim, foi encaminhado para nós, que nós encaminhamos para a engenharia, inclusive. Chegou na auditoria. Parecia pedindo que enviasse. Isso. A auditoria pedindo uns esclarecimentos da engenharia, que nós já encaminhamos para a engenharia, senhora presidente, senhor conselheiro, e eu espero muito em breve poder ter esse relatório da auditoria, da engenharia, para poder verificar exatamente esses detalhes com relação à demanda, à necessidade, à ampliação, e nós podemos, inclusive, trazer o processo para julgamento aqui deste pleno, quando concluído o encaminhamento técnico que ele está submetido. Muito obrigado, senhora presidente. Passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhores, eu queria retirar de pauta, presidente, 8482 de 2016. Pautarei em outra ocasião. Dos processos que eu vou relatar, conselheiro Rodrigo, o 14.833 de 2013 e o 18.33 de 2013. Esses são os únicos que têm o parecer de Vossa Excelência. Retirando de pauta, então, o 8482 de 2016. Tem em mãos o processo TC 15.615 de 2014. Um recurso de reconsideração. Versos autos sobre o pedido de recurso de reconsideração por parte do ex-servidor da Câmara Municipal de Craíba, o senhor Joel Pereira Nunes, em face à sanção aplicada e deliberação constante no Acordo 144/2015.
de 30 de abril de 2015, em razão do não envio da quinta remessa do SICAP, correspondentes às obrigações referentes ao mês de setembro e outubro. Notificada a decisão do Pleno através do ofício BIO 646, o gestor, à época, apresentou a defesa intempestiva, o qual foi autuado sob o número TC 795/2015. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 720/2015, da quinta PC, opinando pela defesa insubsistente, como não acolhimento da aplicação, com acolhimento da aplicação da multa disposto no artigo 3, inciso 4 da resolução normativa. Fundamentado neste parecer, estou pela manutenção da multa, cientificar o gestor da Câmara Municipal de Caíba da presente deliberação, consequentemente do pagamento da sanção imposta, e dê pela remessa dos autos à direção do FUNCONTA para ciência e cumprimento desta deliberação. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pela manutenção da multa. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, só esclarecimento, acho que não está prestando atenção. O relator está trazendo o processo mantendo as multas. Perfeitamente, acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, esse processo daí eu estou impedido, é isso? Não. É o número, não. Vê qual é o número aí. Esse é... O que você está impedindo, conselheiro, é o 14833 e o 1833, de 2013, os dois. Ok. Então, quanto a esses, eu me averbo impedido e os demais com relatores. aprovado. Em mãos, agora, 2 processos de sanção também de multa. Esses não tem, doutor Gustavo, não teve, o gestor não fez a sua justificativa ou defesa. É o processo 1883/2013, da Câmara Municipal de Barra de São Miguel, na gestão do senhor Antônio Marcos Rios dos Santos, que não encaminhou a quinta remessa do SICAP. Então, estamos pela aplicação da multa. Não foi encaminhado ao Ministério Público, como já falei, por não ter apresentado defesa. E o 3842/2017, que é da Prefeitura Municipal de Jaramataia, o senhor Ricardo Martins Barbosa, que também não encaminhou a 7ª remessa do SICAP. Esses 2 processos não tiveram a defesa e não foi encaminhado ao Ministério Público por esse motivo. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela multa nos 2 processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovados. Mas não está escrito aqui, eu vou ler depois. Tem agora vários processos, também todos de aplicação de multa. O processo 1833, doutor Rodrigo, que é oriundo do ex-gestor do município de Barra de São Miguel, Reginaldo José de Andrade, não envio da quinta remessa do SICAP. Ele evoluiu e é o Ministério Público, de Contas, que, deixa eu ver se eu facilito aqui, o parecer 2757, doutor Gustavo. Processo 1819/2013, da Prefeitura Municipal de Branquinha, senhora Ana Renata da Purificação Moraes, não encaminhamento da quinta remessa do SICAP. Também evoluiu o Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 2391/2017. Processo TC 16589/2013.
Fundo Municipal de Educação de Pilar, senhora Magna Cristina de Almeida Sampaio. Ela também teve o parecer do Ministério Público 1683 de 2014. Processo TC 7481 de 2014. Da gestora do Fundo Municipal da Previdência dos Servidores Públicos de Major Isidoro, senhora Jeane de Brito Cerqueira. Evoluiu o Ministério Público através do parecer número 2560 de 2014. Processo TC 12311 da Prefeitura Municipal de Jequié da Praia, senhor Marcelo Beltrão Siqueira, notificado sobre a decisão do presidente através do ofício tal que não apresentou, foi autuado sobre o processo 14.977 de 2002, emitindo parecer. Os autos evoluíram ao Ministério Público, que opinou pela insubsistência da defesa através do parecer 353 de 2013. Não sei não, agora não dá. Processo 16.800. Câmara Municipal do Jacaré dos Homens, senhor Marco Aurélio de Melo. Não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. Também o processo evoluiu ao Ministério Público de Contas, que através do parecer 2395 de 2017. Processo TC 6756 de 2017. Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de São José da Laje, senhor Rainê Mendes da Rocha Pimentel. Não encaminhamento da sexta remessa do SICAP. Evoluiu o Ministério Público, que emitiu o parecer 2666 de 2017. Processo TC 13392 de 2016. Fundo Municipal de Assistência Social de São Luís de Quitunde, senhora Monique Rafaela Santos de Lima, pelo não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. Evoluiu o Ministério Público, que emitiu o parecer 2406 de 2017. Processo TC 14833 de 2013. Prefeitura Municipal de Arapiraca, senhora Célia Maria Barbosa Rocha. Cópia integral do edital do concurso público 40 de 2013, assim como a cópia integral do contrato com a empresa especializada para a realização do certame relacionado ao concurso a ser promovido pela Prefeitura. Evoluiu ao Ministério Público, que emitiu o parecer 2328, opinou pela insubsistência da defesa. E o processo 6707 de 2016, versus autos sobre a aplicação da multa do FUNCONTAS, também ao secretário de Estado de Agricultura, senhor Álvaro José Monte Vasconcelos, pelo descumprimento da legislação em vigor com relação à prestação de conta do exercício de 2014. Em cumprimento estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa, o gestor responsável pelo envio das contas foi notificado conforme ofício 1066 do FUNCONTAS, datado de 10 de agosto de 2016, para que, no prazo de 5 dias improrrogável, se manifestasse pelo não envio do prazo regulamentar do documento acima informado. Consta nos autos o recebimento do AR, onde se verifica a notificação expedida no ofício acima referenciado. Foi recebido na data 31 de agosto, sendo a defesa juntada aos autos em 12 de setembro, alegando a transgressão cometida que foi praticada, sem a intenção de descumprir as obrigações do gestor público, e que a referida documentação não foi encaminhada, pois a Secretaria da Fazenda já havia encaminhado a prestação de contas total do Estado, onde se encontravam todas as unidades gestoras. Seguir os autos ao Ministério Público, que através do parecer 2525 de 2017, opinou pela insubsistência da defesa, consequentemente aplicação da multa. Nesse sentido, voto. Nesse caso específico, a multa de 200 UPFAL, nos outros 100 UPFAL, pela ciência aos gestores acima mencionados das presentes deliberações, para recolher no prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado do presente acordo. C, pela extração pela remessa à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento das deliberações após o trânsito julgado e posteriormente promover a juntada do processo aos autos das prestações de contas respectivas. E alertar o gestor que não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Como votos? Com a palavra o Ministério Público.
Senhora Presidente, o Ministério Público ratifica todos os pareceres proferidos nos autos e opina pela aplicação de multa. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Põe o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estive tentando acompanhar a leitura dos processos e eu tive a impressão de que o Vossa Excelência, o relator, acabou lendo novamente o processo TCAL 14.833, cuja gestora é a ex-prefeita de Arapiraca, Célia Maria Barbosa Rocha. Não, só tem um. Só teve um? Só um dela. Só um dela. Então, nesse processo, provavelmente o parecer é meu. Deixa eu dar uma olhada aí, por favor. Eu olhei, mas não é. Deixa eu olhar. Só um minutinho, presidente. Isso aí foi no final. É o penúltimo processo. Penúltimo. Não sei se está. Aqui. 14.833. Tem razão. Tem razão. Desculpe a falha. Então, quanto ao processo 14... Mas foi o que eu tinha dado o número mesmo, 14.833, no começo, Vossa Excelência. Eu me averbei pedido inicialmente e Vossa Excelência acabou lendo novamente esse processo. Não. Ali eu dei os números só para que Vossa Excelência soubesse que eram os dois que vocês estavam impedidos. Como eu estou fazendo sempre, para você já saber qual é. Mas não estava lendo ainda os processos, comecei a ler agora. Agora que foi colocado em votação pela presidente. Ok. Só foi para tomar ciência dos dois números dos processos que Vossa Excelência tinha pareceres dele. Vossa Excelência, quanto aos dois processos, eu me averbo impedido, aos demais eu voto de acordo com o relator. Aprovados. Conselheiro Otávio. Sem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Não tenho pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, excelências, trago processos inicialmente de concessão de prazo nos autos do processo 10.098 de 2017, município de Pindoba, exercício financeiro de 2006, pedido de prorrogação de pleito do gestor à época. Excelências, aqui é um caso excepcional que, mesmo tendo sido primeiramente multado por não ter apresentado defesas, esclarecimentos justificativos no prazo correto, ainda assim eu vislumbro a possibilidade de se dar, em toda homenagem que essa questão é tratada na dialética processual, do devido processo legal, o contraditório, o efetivo contraditório, em razão de que há, mesmo extrapolado o prazo, a indicação de que o gestor ele não recebeu a peça completa conforme a decisão continha. Sendo assim, acredito que isso de alguma forma pudesse impactar na sua defesa. Então, em razão disso, excelência, e aqui trago, e até pediria aqui o entendimento de Vossa Excelência, que li aqui uma parte, acredito, deferindo de praxe por mais 15 dias, desta feita, concedeu o prazo de mais 15 dias a contar a notificação por AR a ser realizada pelo gabinete do relator, em atenção ao artigo 31, inciso 27º do Regimento Interno, e ao princípio da razoável duração do processo, apesar da antiguidade do mesmo, levando-se em conta também que algumas cientificações realizadas, excelências, identificamos a falta de documentação essencial a ser encaminhada,
para que o interessado remeta a esta Corte de Contas os documentos e informações solicitadas à decisão simples proferidas nos autos do processo 5655 de 2007. Aí, encaminhar ao gestor a cópia da presente decisão, bem como a cópia integral do processo 5655 de 2007 em anexos, em meio digital, em regra um CD, é relacionado aos presentes autos. Da publicidade desta decisão na forma da Lei 7.300 de 2011, anexar este processo ao processo mãe, retornar os autos do relator para as providências relacionadas ou aguardadas constantes dos itens 71 e 72 acima. Este é o meu voto neste processo. No outro, excelência, processo é o 12.014 de 2017, uma peça informativa nos autos do processo 14.75 de 2015, município de Cajueiro, descumprimento de medida cautelar deferida por meio de decisão monocrática, 45 de 2015, ampla defesa e contraditório, concessão de prazo para apresentação de esclarecimentos por parte da gestora à época. Aqui ela pede prorrogação de prazo. Aqui é a esposa do conselheiro Fernando Toledo e, em razão disso, excelência, só para lhe informar, eu estou aqui concedendo o prazo por mais 15 dias, fazendo a devida cientificação a ela e os demais encaminhamentos de prazo, excelência. São esses dois processos contra concessão de prazo. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina no mesmo sentido do que decidido pelo conselheiro Anselmo Brito, uma vez que as decisões têm por escopo garantir e propiciar a ampla defesa e o contraditório. Em discussão, em votação, conselheiro Fernando. Com a possibilidade de votar no processo que 12.014 do município de Cajueiro, no outro acompanha o relator. Conselheiro Rodrigo. Correlator. Conselheiro Otávio. Correlator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora Presidente, trago o processo 3135 de 2013, exame, né, de ato de gestão em que a ata de registro de preços número 41 de 2012, resultante do pregão eletrônico 14 de 2012, do tipo menor preço por lote, no processo administrativo 6178, do Tribunal de Justiça, com a empresa IBLife Medical Limitada, ME. O objeto é eventual contratação de pessoa jurídica visando fornecimento de medicamentos, correlatos, equipamentos do Departamento Médico do Tribunal de Justiça e do posto médico do Fórum da Capital. Foram aqui os lotes 5 e 6, tiveram os valores estimados em R$ 13.900 e R$ 5.800, respectivamente. Fazendo um total, né, de R$ 19.600, tendo sido estado publicado no Diário Oficial daquele poder. O Ministério Público se manifestou através da doutora Estela pela regularidade do instrumento. Os auditores da Lavra do doutor Alberto também se manifestou pela regularidade. Excelência, tendo em vista as manifestações aqui postas e a documentação dos autos, eu entendo que este ato de gestão ele pode ser julgado regular, procedendo-se o registro, a anotação, conforme aqui declinado. É como voto com relação a este processo. Com relação, excelência, ao processo 12757 de 2003, é uma dispensa de licitação, é um contrato de locação da Prefeitura, né, de Lagoa da Canoa, e o senhor Luiz Sebastião de França. Locação de imóvel
situado na Avenida Nossa Senhora da Conceição 293, no centro daquela cidade, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, no valor global de R$ 9.600. A Procuradoria Jurídica aqui participou dos autos, requerendo diligência. Essas foram cumpridas. O Ministério Público autuou na lavra do procurador Gustavo Henrique, aqui opinando pela legalidade do contrato, sobrelevando os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. O Gabinete dos Auditores, também da lavra do Dr. Alberto Pires, opinou pela regularidade com ressalva, determinando que os gestores sucessores não mais incorram na falta de instrução completa do processo administrativo licitatório. Desta forma, constata o voto, aqui acolhendo a orientação do parecer do Gabinete dos Auditores, no sentido de julgar regular, procedendo-se o registro e anotação do contrato com a devida ressalva do encaminhamento do procedimento para este tribunal, que ele venha em sua completude, evitando a feitura de diligências, sobretudo aquelas que se perduram no tempo, Excelência. Esses são os meus votos. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela regularidade nos 2 processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovados. Excelência, eu vou relatar logo aqui da apresentação. Eu até processo 3655 de 2016 é uma representação, denúncia, indícios de irregularidades, ilegalidades, recursos do Fundeb, município de São Luís do Quitunde, exercícios 7 e 8. Fiscalização iniciada pelo Tribunal de Contas da União, e aqui vou tratam excelência de representação enviadas a esta Corte de Contas por intermédio, evidentemente, do Acórdão 4187 de 2016, proferido pela 2ª Câmara do TCU, na qual funcionou também aqui o Ministério Público de Contas, dando a entender que algumas situações ali ocorreram. Saque das contas específicas do Fundeb, sem comprovação da destinação dos recursos e apresentação da documentação comprobatória das despesas realizadas, impedindo a verificação da boa e regular aplicação dos recursos públicos dos exercícios 7 e 8. Pagamento por serviços não executados no âmbito das obras de construção da Escola Municipal do Povoado Riachão e de reforma e adaptação e edificação do Clube Municipal para funcionamento da Escola Municipal Adervan Versosa. Ausência de comprovação com documentação hábil, idônea e suficiente à correta aplicação do restante dos recursos repassados à municipalidade, ou mesmo sua devolução a respeito. Aqui tem algumas coisas mais relevantes e, Excelência, este é o nosso relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, trata-se de denúncia e representação oriunda do Tribunal de Contas da União, noticiando eventuais irregularidades já foram elencadas pelo conselheiro Anselmo Brito, perpetradas no município de São Luís de Quitunde. Eu tenho dado uma especial atenção a essas demandas do TCU, porque já um ato emanado pelo TCU informando eventuais irregularidades para o TCE já é um ato
que tem uma credibilidade enorme. Então, por isso eu faço uma análise bem superficial sobre bem ligeira sobre os requisitos de admissibilidade, que já estão íncitos na própria informação do TCU. De forma que eu concluo opinando pelo processamento da representação e para que ela siga o seu caminho normal. Com a palavra, o conselheiro. No acordo, os ministros do TCU trouxeram o seguinte: julgar irreguladas as contas do senhor Cícero Cavalcante de Araújo, com fundamento em artigos da lei orgânica daquela casa, assim como do seu regimento interno. Condenar o senhor Cícero Cavalcante de Araújo a recolhimento da dívida aos cofres do fundo, ao Fundeb, no valor de R$ 32.000, aqui cita a data da ocorrência do fato, agosto de 2008, e R$ 7.900 em maio de 2008. Aplicar a multa prevista no 57 daquela lei orgânica ao mesmo gestor, no valor de R$ 850.000 e também de R$ 6.000. Autorizar a cobrança judicial da dívida e remeter cópia dos acordos aos responsáveis, à Câmara Municipal de São Luís do Quitunde, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, conforme também a lei orgânica. Como o doutor Gustavo já declinou, os autos receberam parecer 17/10 de 2017 da 4ª Procuradoria. Peço que venha para aqui só a competência, algo que eu já fiz na sessão passada, não vou aqui repetir, da competência do tribunal, ainda mais competência reiterada na suspensão de segurança 5182, impetrada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em processo que trata do pagamento de diferenças do Fundef, da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, reafirmando o papel dos tribunais como órgão de controle de tais fundos, reconhecendo, claro, o trabalho constitucional para a boa e regular aplicação de tais recursos. Da admissibilidade, os processos percorreram, os dispositivos aqui de nossa lei orgânica e, por conclusão, excelência, eu trago meu voto no sentido de conhecer da presente apresentação, embasada aqui na documentação constante dos autos e nas manifestações dos órgãos que dela participaram, citando o prefeito à época, remetendo-lhe também o que de essencial para a cientificação da situação, no sentido de que ele justifique os atos das contas específicas do Fundeb, encaminhe os documentos relacionados à contratação e execução do que aqui é disposto, justificar o pagamento por serviços eventualmente não executados na Escola Municipal do Povoado de Riachão e também da reforma e adaptação do clube para funcionamento de outra escola, encaminhar os documentos que permitam comprovar a efetividade das despesas com os recursos do Fundeb 7 e 8, bem como justificar os pagamentos realizados, explicar, aparentemente nos autos, sem identificação, inclusive encaminhando os comprovantes do que sobrou, devolvendo ao respectivo fundo. Oficiar também ao atual prefeito, para que nos apresente os extratos mensais da conta única do Fundeb, no mesmo período, alertar que a documentação solicitada, em regra, é obrigatória, podendo haver o sancionamento em virtude do descumprimento de eventual diligência desta Corte, sobrestar o processo do gabinete do conselheiro para as medidas aqui previstas da publicidade dessa decisão para os seus efeitos legais. É como voto, senhora presidente, nestes autos. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator.
Aprovado. Excelência, trago o processo 9953 de 2017, outra representação, Ministério Público de Contas, indícios de irregularidades e ilegalidades, gestão do município de Porto Real do Colégio, anos 11 e 12, aqueles débitos junto à Eletrobras. Indícios de dano ao erário. Aqui, Excelências, o parquê alega haver situação de completo inadimplemento de despesas obrigatórias, ressaltando que não se busca defender com a presente interesses da empresa fornecedora, como aventado em votos proferidos em processos similares ao que trago aqui. Ressalta que o que se pretende com a atuação do tribunal é, portanto, responsabilizar o gestor que deu causa aos inimplementos, devendo ser a este imputados os valores decorrentes do atraso da mora e não ao respectivo erário municipal. Aqui também o Ministério Público se lastra na lei de imutabilidade e faz alguns apontamentos a respeito do que aqui encontrado é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, essa matéria já é bastante conhecida aqui na casa, mas eu queria tecer alguns comentários a respeito da nossa atuação nesses casos. Nós não estamos aqui a defender interesse de concessionário de serviço público. Nós só estamos aqui a defender o interesse do município, que, ao haver esse inadimplemento, gera uma série de encargos, multas, violação de ordem de credor, de pagamento de credores. É essa atuação que nós estamos a fazer aqui. Não estamos defendendo o interesse da concessionária, de forma alguma. Estamos a defender o interesse público, porque quando há um adimplemento dessa obrigação, vai haver multa, juros, outras combinações, pode haver a jurisprudência pacífica, pode haver corte de energia, salvo de hospital ou outro prédio dessa forma. Pode haver corte de energia no município e o pagamento desses encargos gera dano, sim, e pode até configurar, dependendo do caso, porque entendo que pode haver alguma situação tão específica que o gestor justifique o atraso de uma crise, porventura, acometa o município, mas, em regra, o pagamento de juros causa dano ao erário. Com a palavra o conselheiro. Senhor presidente, o Ministério Público louva-se em planilhas de débito de vários municípios alagoanos, planilha de débito da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, manifestação da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, sobre o escrito do prefeito à época, relação de faturas em abertos da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, referente aos exercícios de 2012 a 2016, como elementos indiciados para a representação. Eu peço que venha para saltar da competência e sensibilidade, tendo em vista que gritante a competência desse tribunal para atuar, já que é município judicionado a esta corte, tendo em vista que pode até ter aqui ocorrido, como antecipa o Ministério Público, dano ao erário municipal em virtude dos atrasos nos pagamentos dessas contas de energia que geram as sanções decorrentes da mora, evidentemente. Quanto à admissibilidade, aqui percorreu o que manda a nossa lei de regência e, finalizando, excelência, eu entendo que consta aqui a representação está apta para ser recebida, com fundamentos aqui nos nossos normativos, ao tempo que já cito a senhora Maria Rita Bonfim Evangelista, ex-prefeita prefeita biênio 11 e 12, e também o Aldo Enio Borges, atual prefeito do município real de Porto Colégio, evidentemente um da época e hoje o atual. E a razão dele é muito simples, tendo em vista que hoje ele está ocupando aquela função tão importante
e o dever de guarda do histórico aos entes públicos, e nesse sentido que também o citamos para que tome conhecimento dessa representação, e solicitando documentos e informações nos seguintes termos: informar se há débitos delimitando o exercício e o gestor junto à Eletrobras, Distribuição Alagoas, em caso positivo, o motivo do não adimplemento. Caso o débito tenha sido quitado, informar se os encargos financeiros decorrentes da mora foram pagos com recursos públicos ou pelo gestor responsável pelo atraso. Caso os encargos financeiros decorrentes da mora tenham sido pagos com recursos públicos, se há algum procedimento, a exemplo de uma ação regressiva em face do gestor, o que comprove qualquer instrumento relativo, buscando aqui ressarcir o patrimônio público, determinar ao gestor, inclusive sob pena de responsabilidade solidária, com base nas manifestações, a restaurada a tomada de conta especial, caso não tenha ainda ocorrido, tendo em vista a necessária apuração de potencial dono e de quem a responsabilidade com relação ao erário municipal. Informada a obrigatoriedade da documentação aqui solicitada, sob pena de sancionamento, oficiar também à Eletrobras que nos encaminhe a situação do município de Porto Real do Colégio, sobretudo referente aos exercícios 11 e 12, e também a Selic Defafon, para que inclua no seu relatório, na sua análise, quando da análise daquelas contas, as informações aqui encaminhadas pelo órgão pela empresa de energia. Sobre esta autorização de processo no gabinete do relator para os medidas aqui declinados e da publicidade desta decisão para os seus efeitos legais. Como voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Desculpe que eu estou realmente extremamente disfonte, senhora presidente, mas eu queria comentar, senhora presidente, o seguinte: nós, como já foi dito pelo Ministério Público, esta corte tem se posicionado sempre no sentido de não abrigar esse tipo de denúncia em função da tese de estar defendendo os interesses da empresa pública, que tem outros meios para fazer a sua cobrança. Mas nós podemos evoluir a qualquer momento. Eu estive pensando sobre esse problema, e a questão do dano ao erário com relação às despesas subsidiárias, às despesas complementares, ou juros de mora, multas, que não devem e não podem ser suportados pelo município. Mas eu me recordo também, senhora presidente, seu conselheiro originário, relator, que há também um terceiro ente dessa discussão, que esses municípios participam, via de regra, não sei se o caso de Porto Real do Colégio é uma exceção, de um consórcio de energia, que parece chamado CIGIP. CIGIP tem esse consórcio, que é parte também nessa discussão de iluminação, de sustentação dos recursos, de utilização dos recursos de iluminação pública, enfim, eu acredito, senhora presidente, e acompanharia sem nenhum problema o relator, se nós colocássemos a chamada aos autos também desse consórcio, para que possa também se manifestar com relação à utilização desses recursos provenientes das contas da participação dos municípios nesse fundo de energia, que pode ser também parte dessa discussão, de forma que eu acrescentaria, sugeria ao relator a notificação também desse consórcio, o CIGIP, para que se manifeste com relação a essas questões
de energia dos municípios, para que a gente possa ter uma visão mais ampla de como funciona essas questões de energia dos municípios, as contas dos prédios públicos, as contas de iluminação pública, os débitos que eventualmente tenha desse resíduo, para que nós possamos entender uma situação macro da situação de energia, do fornecimento da companhia energética, com essa relação com os municípios e a intermediação também desse fundo de energia chamado SIGIP. Faço essa recomendação, senhora presidente. Continue em discussão, conselheiro. Excelência, eu acredito que são situações diferentes. Aqui nós estamos a apurar uma coisa específica, mesmo porque, com relação aos consórcios públicos, seja ele qual for, eles têm regra própria de fiscalização. A exemplo, todos os consorciados, eles têm que prestar contas na forma do seu contrato de rateio. O consórcio público ele também presta contas na figura do seu presidente, que é um prefeito escolhido entre os 102 aqui de Alagoas. E nesse sentido, inclusive, o objeto também do consórcio é outro diferenciado com relação a este inadimplemento pessoal do gestor. Eu acredito que, nesse momento, a gente alargaria demais a amplitude aqui de atuação, inclusive entrando na eventual prestação de contas, quer do município integrante, através do contrato de rateio, que é obrigado a prestação de contas, porque através do contrato de rateio que está lá estipulado quanto em espécie ele vai verter ao consórcio, quer o próprio consórcio público representado pelo seu presidente, que tem que prestar contas individualmente. É nesse sentido, excelência, que eu esclareço e me manifesto. Se fosse aqui algo que buscasse, quais são as regras, como é que está sendo feito esse trabalho de eletrificação, levando energia elétrica para os municípios, sobretudo nas partes mais recônditas, até desses municípios, eu acharia que Vossa Excelência teria toda a razão e nós poderíamos incluir, até para verificar como é que está sendo feita esta prestação de serviço. É nesse sentido, senhor relator, senhor presidente, que eu me coloco. Obrigado. Conselheira, presidente. Com a palavra, conselheiro Otávio. Eu queria só passar para título de informação, conselheira Selma. Em 2016, quando eu estava na presidência, eu recebi a visita do presidente da Eletrobras hoje aqui, e a grande dificuldade que ele estava tendo, na verdade, é um remanescente da companhia estadual, no caso de Porto Real. Um remanescente onde havia concessões liminares e ficava devendo, não cortava aquele negócio todo. E chegou um ponto naquela época, em 2016, já tinha um montante de 8 milhões de dívida, é o maior devedor do Estado, na listagem que ele mostrou, era Porto Real do Colégio. E a dificuldade é que foi passando, né, dos prefeitos, os gestores, e a grande dificuldade era o último gestor. Ele estava em negociação, ele querendo pagar a parte dele, e a Eletrobras querendo fazer só um acordo geral, um acordo total. E esses valores, e como ele dizendo uma das coisas, como eu vou imputar essa multa, como é que eu vou pagar a multa de um cara de 10, 12 anos atrás vai estourar aqui na minha gestão? Quer dizer, é um caso, Porto Real do Colégio é um caso complicado, que aí Vossa Excelência realmente tem que debruçar e ver, porque ela tem muita coisa com relação a isso. Não sei se o acordo foi feito, eles estavam querendo tirar parte dessa multa e juros, mas era um valor muito grande, 8 milhões, imagine quanto isso vai dar de juro e de multa, né? Mas a dificuldade era exatamente ninguém querendo assumir os valores dos gestores passados, onde o cara passou com a liminar e passou a gestão dele. E aí ficou para o outro tem liminar, ainda agora, como virou federal, qualquer liminar tem que ser pela Justiça Federal, a coisa ficou mais difícil, né? E o gestor anterior, não sei se ele é o mesmo ou se mudou, era a dificuldade disso. Tá, só para colocar isso no sentido desse caso específico, é um caso muito complicado esse de Porto Real. É só isso, presidente. Obrigado.
Excelência, quanto a isso, inclusive do seu relato, parece patente, inclusive, a falta de atuação dos gestores em tomada de uma providência para não se autorresponsabilizar. E, em regra, uma tomada de contas que, na verdade, a origem, a primeira, inclusive quem deve fazer para evitar problemas para si, é o próprio gestor que assume e vê essa situação, e ele, de alguma forma, ele tem que se resguardar, até para ser responsabilizado somente de fatos de sua gestão. Mas isso é uma situação que a gente aqui, inclusive, está aqui determinando, se não foi feito ainda, é algo que às vezes a gente determina, mas é algo que o gestor ele deve estar ciente disso, que o gestor é um cidadão, é um do povo, mas eu entendo sempre que um gestor, por mais como é que eu posso colocar para não ser assim agressivo, por menos conhecimento que tenha, ele é um gestor qualificado, porque assumiu aquela gestão, assumiu aquele ônus e tem responsabilidades. Na verdade, mesmo que ele não tenha esse cabedal todo, ele tem que, no mínimo, ter uma assessoria que possa lhe valer. Aí, nesse sentido, o tribunal orienta, mas é só orientação. Quando vai uma determinação e esta não cumpre, o tribunal toma uma outra providência, e a respeito até de não vislumbrar a instauração daquela tomada, o tribunal ter que fazê-la de algum modo. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, aproveitando a discussão, eu ia fazer apenas uma sugestão, e a minha sugestão é um pouco no sentido contrário do conselheiro, da sugestão dada pelo conselheiro Fernando Toledo. Eu acho que a discussão aqui ela está relacionada a um dano ao erário, né, provocado pelo não pagamento de um contrato de prestação de serviço com a Eletrobras. E talvez, para que a gente simplificasse essa demanda, fosse interessante que a gente se limitasse apenas e tão somente a identificar o débito, identificar o prejuízo que foi causado, né? No caso, os juros e as multas aplicadas, não é? E também identificasse quem foi o gestor que deu causa a essa. Eu acho que não seria interessante, pelo menos nesse processo, a gente buscar verificar a qualidade do serviço que está sendo prestado ao município, né? Mas tão somente a busca dessa responsabilização dos gestores. Então é mais ou menos nesse sentido a minha sugestão, presidente. Buscar a simplificação do procedimento. Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, entendendo essa situação, naturalmente, eu não quis fazer nenhuma interferência no voto do relator, mas, como eu disse, só poderemos a qualquer momento fazer a evolução, e com esses aditivos que o conselheiro Otávio Lessa nos coloca a respeito da peculiaridade da situação de fornecimento de energia a esse referido município, eu acho que nós vamos ter a oportunidade, ao instruir o processo, de conhecer melhor essa situação. De forma que, entendendo dessa forma, eu acompanho o relator, para que possa ser instruído e nós termos melhor conhecimento dos fatos daquele município. Conselheiro Rodrigo. Também está em votação? Sim. Com o relator. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente,
por último, eu trago o processo 5501 de 2007. Eles, infelizmente, não me informaram que tinha, por isso que eu fiquei olhando para a senhora se tinha sustentação oral, porque, em regra, se tem, seria o primeiro processo, tem preferência, né? Mas o Ricardo me informou agora e